a todos. Vamos falar do livro, né? Mente Saudável, Vida Serena. Hoje, dia 25, Chico Xavier, o aprendiz do Cristo. Bem, Chico Xavier, o aprendiz do Cristo. Título interessante, porque não somente Chico Xavier deveria ser o aprendiz do Cristo. Todos nós deveríamos ser aprendizes do Cristo, porque Cristo é um representante na Terra que viveu pouco tempo conosco, pode-se dizer, né? E passou tantas lições, mas nós ainda não conseguimos segui-lo, como diz ao pé da letra. Não tem católico, não tem cristão, não tem evangélico, não tem protestante de outras religiões, nem mesmo espírita que consiga seguir o Cristo ao pé da letra, como deveria acontecer. Chico foi um brasileiro de Minas Gerais, um jovem pobre que não cursou universidade. Trabalhou em modesto escritório de empresa agropecuária, viveu por muito tempo no fim da vida de um salário de aposentadoria. Nunca teve carro nem poupança. Nasceu na simplicidade e retornou à vida espiritual da mesma forma. Então, dentro da lei do progresso social, né, natural aos homens, Chico fugiu a esse conceito. Ele em nenhum momento se interessou para ter um avanço profissional, ganhar um salário alto, viver materialmente bem. Pelo contrário, o que ele pôde simplificar a sua vida, o que ele pôde viver de forma humilde, ele viveu. Essa foi a meta e a programação espiritual reencarnatória de Chico Xavier. Mas nós não seguimos esse exemplo, né? Nós vemos na nossa atual sociedade que as pessoas que vivem numa situação semelhante à de Chico Xavier, muitas vezes sem emprego, ele pelo menos era empregado, mas as pessoas hoje vivem de diversos auxílios que o governo oferece para ter uma vida melhor. Mas Chico não se preocupou em ter uma vida melhor monetariamente. Entretanto, foi o maior comunicador com os espíritos dos últimos 2000 anos, recebendo mensagem de brasileiros e estrangeiros num total de quase 500 livros psicografados. Nenhum deles ele considerou de sua autoria. Então, Chico não teve nenhum interesse em publicar obras, ter seu nome nas livrarias, ser o mais vendido na página da internet, divulgação pelo WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter. Não, pelo contrário, no tempo de Chico não existia nada disso e caso existisse, com toda certeza ele não faria uso dessas redes sociais em benefício próprio. Vamos observar que na sua época, muito mal ele tinha seu emprego e sua casa e o seu parco alimento que dava para sua sobrevivência. Aí ele diz aqui, abre um parêntese para falar que ninguém gosta de sofrer, seja dor física, seja dor emocional ou moral. Muitos de nós gostaríamos de fugir delas, das dores, né? Algumas nós procuramos e outras aparecem por consequência de nossos atos errados, conscientes ou inconscientes. Alimentação, modo de pensar, de agir, todos esses fatores nos levam à dor, nos levam ao sofrimento. Mas ninguém consegue.
Em algum momento, ou se preferirmos, em alguns momentos de nossa vida, elas que surgem de forma e intensidade variadas, sem pedir licença, trazendo consigo situação do desespero, tristeza e angústia. Quem no momento de dor não se sente triste, desesperado e angustiado? Só aquelas pessoas de uma iluminação espiritual muito elevada que transmuta a dor para uma aprovação de crescimento, onde agradece a dor e faz com que por meio dela venha aprender algo à sua evolução. Você está aí nesse nível, colega, que está ouvindo essa live? Eu ainda não estou, venho confessar. Quando eu sinto um mínimo de dor, eu estou aprendendo a não reclamar da dor, mas ainda não estou ao nível de agradecer a presença dela e usá-la como aprendizagem. Mas eu estou ainda naquela fase de tentar entender por que essa dor surgiu, por que eu estou sentindo esse problema. Mas eu não vou me enganar, nem enganar ninguém, porque da mesma forma que eu ainda estou em evolução, todos vocês que irão ouvir essa live também estão em evolução. E é nosso dever, então, ir aprendendo aos poucos a conviver com a dor, com a alegria, com a derrota e com a vitória, com o emprego e o desemprego, com um bom companheiro e sem um mau companheiro. Não é bom você ter um mau companheiro no seu caminho. Mas, se esse mau companheiro aparecer, vamos tentar entender o porquê da sua presença, para poder termos uma situação melhor, termos uma condição de vida que possamos também aprender e ajudar esse mau companheiro a se tornar um ser melhor. O sofrimento sempre nos convida a uma reflexão sobre nosso comportamento perante a vida. Sim, companheiros, companheiras, será que eu não estou sofrendo por um mal que eu fiz a alguém? Será que eu não estou sofrendo por eu ter pisado na bola, muitas vezes com a minha própria saúde? Bebi demais, comi demais, tomei atitudes radicais que não foram boas nem para mim, nem para o outro, né? Então, nesse contexto individual ou coletivo, porque o sofrimento você pode adquirir para si ou fazer com que o outro sofra. Você pode passar o sofrimento de forma individual, dentro de si mesmo, ou coletivo, dentro de sua família, exigindo muitas vezes mudança no pensar e no agir. Todos ainda sofremos na Terra. A Terra é um planeta de provas e expiações. Mais adiante eu posso fazer uma live sobre isso, para mostrar para vocês o que vem a ser esse planeta de provas e expiações. E o Cristo também passou pelo sofrimento, isso é incontestável. Para que sofrimento maior que o Cristo passou na crucificação, no Calvário, da sua condenação pelo povo, né? Aquele povo o qual ele ajudou e curou, o traiu, o apunhalou pelas costas, entregando a Pôncio Pilatos, que não teve autonomia e nobreza para evitar que o Cristo sofresse. Mas será que se evitasse o sofrimento do Cristo, ele teria essa importância que existe para nós no pleno século XXI? Não sabemos. Mas, como a Terra ainda é um planeta de provas e de expiações, então todos nós sofremos. E o Cristo também sofreu. Mas quanto de nós sabemos sofrer? Saber sofrer e sofrer bem para crescer espiritualmente. Não é tão simples assim. É preciso que você tenha uma maturidade espiritual muito desenvolvida, que não é admissível eu aceitar o sofrimento, aceitar a dor. Isso na cabeça de uma pessoa humana
que está em evolução, isso não tem cabimento. Se eu sair questionando as pessoas à minha volta, dentro de casa e fora de casa, vão dizer que isso é loucura. Você aceitar o sofrimento, saber sofrer. Mas o segredo para suportarmos a prova do sofrimento e de elevação é a aceitação e a serenidade, humildade e resignação. Peraí, eu aceitar com serenidade, humildade e resignação. Quantas pessoas nós conhecemos que ao descobrir que estão com uma doença degenerativa, câncer, entram em depressão, praticam suicídio, não têm vontade de viver e se envolvem dentro de si mesma, nas suas angústias, nas suas sombras, nas suas dores e começa a definhar do externo para o interno, a pele começa a ressecar, começa a não querer comer, a não querer beber, e aí desencarna de falência múltipla dos órgãos. Isso quando acontece não atingir o perispírito, quando não acontece atingir os outros corpos que nós temos, que nós não só temos esse corpo carnal. Resignação, como eu vou me resignar? O que é resignação? A resignação é você não se conformar com a situação, mas usar aquela situação como algo para o seu crescimento espiritual, para a sua evolução. Não reclamar, não murmurar. Peraí, não reclamar. Eu já reclamei hoje. Se eu parar para fazer uma retrospectiva desse meu dia no final da tarde, da manhã até agora, eu já reclamei, principalmente do outro e de mim mesma. E também não somente a reclamação, mas a murmuração. A murmuração é você ficar ruminando coisas que já passaram. Eu tenho esse hábito até hoje. E estou tentando combater, mas é muito difícil, mas eu sei que eu vou conseguir. Por que eu vou conseguir? Porque não faz bem à minha saúde. Eu percebo que quando eu entro nesse processo de ruminação, de murmuração, eu começo a sentir uma dor no plexo solar, porque começa a vir uma nuvem negra no meu perispírito, nos meus chakras, e aí as coisas não começam a funcionar bem para mim. Eu falei duas palavras que para vocês podem ser desconhecidas, né? Perispírito e chakras. Perispírito é o nosso corpo sutil, o qual permanecemos com ele quando a matéria, o personagem desencarna, e é o perispírito que permanece. Quando você vê alguém que já desencarnou, você vê essa pessoa como se estivesse encarnada por causa do perispírito. E chakras são elementos energéticos que nós temos em nosso corpo. O mais conhecido são 7, mas tem muito mais que 7. Mas em um outro momento eu posso fazer uma live somente falando dos chakras e outra falando do perispírito, para que nós possamos cuidar da nossa saúde emocional e espiritual. Mas, voltando ao texto, ninguém escolhe livremente sofrer, mas passar por sofrimentos faz parte do aprendizado de todos nós. Estar preparado para enfrentar dificuldades da vida, da profissão, da família, ajudar o próximo e as pessoas que amamos são desafios e decisões que exigem atitude. Sim, a primeira atitude que nós temos que tomar é não nos deixar abalar pela situação vivida pelo outro, porque assim possamos ter a força de ajudar. E a outra, mesmo que nós viemos a ajudar o próximo, nós também não podemos tomar a vida do outro sem deixar que ele também se restaure, também aprenda com a sua dificuldade, também aprenda com o seu sofrimento. Porque não adianta eu querer absorver o sofrimento do outro. Isso não existe. Ninguém absorve o sofrimento de ninguém. Eu não posso sentir a dor do outro em mim. Eu já tenho as minhas dores para viver.
Eu não posso viver a dor do outro, mas eu posso amenizar a dor do outro com conforto. Embora nós sabemos, cada um conhece pessoas que são dessa forma, tem pessoas que não aceitam a ajuda do outro, às vezes por orgulho, por vaidade, por prepotência ou às vezes desconhecimento da necessidade de ajuda. Não somos juízes para julgar o outro, se ele quer ou não, se aceita ou não a nossa ajuda para o seu sofrimento. Mas, de certa forma, precisamos nos ajudar com os nossos sofrimentos. Só você pode ajudar o seu sofrimento. Só eu posso me ajudar no meu sofrimento. E foi isso que aprendi com o médium Chico Xavier. Numa circunstância desagradável, ele foi execrado numa reportagem tendenciosa da revista O Cruzeiro. Estava triste e abatido quando seu mentor espiritual lhe apareceu dizendo: Chico, você só foi levado às páginas da Cruzeiro. Nosso mestre foi levado à cruz do Cruzeiro, que era o lugar onde os condenados eram crucificados. Então, Emmanuel confortou Chico, porque Chico, apesar de toda humildade, de toda sensibilidade, ele também se abalou quando foi mal falado pelas pessoas. Nós não conseguimos falar mal dos outros sem que esse falar mal dos outros também nos faça mal mais tarde. Às vezes nós fazemos isso de maneira inconsciente, mais tarde você vai sentir um mal-estar e não sabe por que está sentindo. E quem não gosta de falar mal dos outros? Eu, para falar a verdade, estou tentando evitar. Mas sempre que você está com um amigo, com alguém perto, e surge uma pessoa que gera aversão nas duas pessoas que estão próximas, imediatamente o falar mal aparece. É um pouco difícil você combater, mas vamos seguir em frente. E, seguindo o texto aqui, mais uma situação de Chico, né? De outra feita, Chico chorava porque sua irmã, obsidiada e perturbada mentalmente, fora internada no sanatório. Queixou-se da falta de proteção dos espíritos por terem deixado que sua irmã chegasse àquele estado. Surge novamente seu protetor e pergunta: por que você está chorando e se queixando? E o mineiro respondeu de pronto: você não está vendo e sabendo que minha irmã está internada no hospital psiquiátrico? Emmanuel, então, disciplinador, diz: eu estive com você lá e não vi você chorando pelas outras 200 mulheres em sofrimento no sanatório. Não será falta de amor para com o próximo? Olha só que lição Emmanuel dá para Chico Xavier. Ele chorou pela irmã, que era uma pessoa próxima. Mas quantas mulheres ali no sanatório estavam vivendo o mesmo problema e Chico não chorou por elas? Apenas pela irmã. Cabe ainda recordar mais essa passagem. Estando ele com sérios problemas de saúde, mais magro, usando uma peruca de cabelos lisos repartidos de lado e óculos escuros para cobrir a doença numa das vistas, o mal de São Guido deixara de ir certa noite aos trabalhos do Grupo Espírita da Prece. Seu guia aparece e diz: você não vai ao centro hoje? Ao que o médium responde: você não vê o meu olho? Ter 2 olhos é luxo. Levante e vamos atender aos necessitados com dores maiores que as nossas. Olha só o que Emmanuel diz a Chico. Ter 2 olhos é luxo. Se ele tem 2, ele tem um que está saudável. Se o de cá está doente, o de cá que está saudável, dá para ele atender os desfavorecidos mais do que ele. Emmanuel acaba com o Chico, né? Mas Chico lá vai, né? Ele sempre segue e escuta
as orientações de Emmanuel. É o que nós não fazemos, nós não escutamos os nossos anjos da guarda, os nossos amigos espirituais que estão ao nosso lado. Muitas vezes nós nem os damos atenção. Eu estou aprendendo a fazer isso. Após várias doenças que já lhe pesavam sobre o corpo frágil, Chico viu-se acometido ainda por problemas cardíacos e orava, pedindo a intervenção dos espíritos amigos em favor de sua recuperação. E quando se encontrava em prece, surge mais uma vez à sua frente Emmanuel. Chico, você vem pedindo ajuda, mas aconselho você a abrir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para ler o que o Mestre nos diz. E lá estava a proposta do Cristo em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Complementando o ensinamento, o mentor acrescenta: Jesus promete alívio e não a cura. E alívio você tem recebido de todos nós. Gente, sem comentário, né? Porque Chico Xavier, com toda a sabedoria, ainda precisa da intervenção de seu mentor, Emmanuel, para lhe trazer ao chão, quando ele também tem as suas dificuldades de aceitação da sua situação vivida. E para encerrar, né, eu vou ler essa citação que se encontra aqui no final do capítulo, para que vocês possam pensar sobre isso e, quem sabe, fazer uma próxima live sobre essa citação. Todos sofremos na terra, e o Cristo também passou pelo sofrimento. Isso é incontestável. Mas quantos de nós sabemos sofrer? Saber sofrer e sofrer bem para crescer espiritualmente. Namastê. O Deus que habita em mim, habita em você.